Fala galera, voltando aí com o Rolando a História e o futebol brasileiro voltando aí depois da Copa do Mundo. Nessa quarta-feira, nesse meio de semana, recomeçou aí o Campeonato Brasileiro. E eu vim aqui trazer uma curiosidade que são as maiores reviravoltas pós-parada para a Copa do Mundo no Brasileirão de pontos corridos. Em 2006, 10 e 14, só teve 3 edições, essa é a quarta edição de Brasileirão de pontos corridos com Copa do Mundo, mas eu vim trazer aí as maiores reviravoltas que aconteceram pós-parada para Copa. Então vamos começar lá em 2006. Em 2006 a maior despencada foi a do Fluminense. Em 2006, antes da Copa, foram 10 rodadas ocorridas do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense terminou essas 10 rodadas na quarta colocação. E aí depois foram mais 28 rodadas para definir o campeonato. E o Fluminense despencou da quarta colocação que ele terminou antes da Copa para 14º no final do campeonato. Não caiu, mas despencou 10 posições aí depois da parada para a Copa do Mundo. E o time que mais subiu posições em 2006 foi o Corinthians. O Corinthians terminou a parada para a Copa das 10 rodadas em 18º lugar. Conseguiu terminar o campeonato na 9ª colocação, subiu 9 posições. O Corinthians foi o time que mais subiu em 2006. Eu lembro que em 2006, inclusive, a briga do Corinthians para não cair, todo mundo no começo achava, nossa, o Corinthians vai cair. E acabou não caindo, acabou até terminando até legal o campeonato, indo para a Sul-Americana. Quem ficou mal realmente foi o Palmeiras. E aí no ano seguinte o Corinthians caiu. Em 2010 a maior despencada foi o Guarani de Campinas. O Guarani terminou a parada para a Copa, que foram em 2010 8 rodadas. O Guarani terminou na 5ª colocação. 5º colocado o Guarani, brigando zona de Libertadores. E aí parou para a Copa, tiveram 30 rodadas depois da Copa. E aí o Guarani acabou terminando na 18ª colocação, caindo 13 posições depois da Copa e foi rebaixado para a 2ª divisão Guarani. E o time que mais subiu posições aí foi em 2010, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro não terminou a parada para a Copa mal. Ele terminou as 8 rodadas na 11ª posição. Não era ruim para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro fez uma campanha de reabilitação absurda e terminou o campeonato como vice-campeão brasileiro, subindo aí 9 posições. Em 2014, 2 times despencaram o mesmo tanto, o Botafogo e o Criciúma, que terminaram o Botafogo em 14º e o Criciúma em 15º, antes da Copa do Mundo, das 9 rodadas que foram em 2014. E aí no final do campeonato, ambos caíram aí 5 colocações. O Botafogo terminou 19º e o Criciúma terminou em 20º. Os dois rebaixados, aí os dois lanternas do Campeonato Brasileiro de 2014. O Flamengo, que tinha parado para a Copa na 19ª posição, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, conseguiu subir para 10º lugar e terminar o campeonato na 10ª colocação, subindo 9 posições pós-Copa. Foram 29 rodadas depois da Copa, né? 9 rodadas antes. Sem falar das reviravoltas que a Copa proporcionou em Libertadores, né? Em 2006, por exemplo, o São Paulo Internacional perderam o jogo de ida das quartas de final, São Paulo para o Estudiantes e o Inter para a LDU. E aí eles pararam para a Copa antes do jogo da volta. O jogo da volta foi pós-Copa. E no jogo da volta pós-Copa, o momento do Inter e o momento do São Paulo tinha melhorado e os dois acabaram conseguindo se classificar, inclusive os dois acabaram chegando à decisão naquela Libertadores e o Inter foi campeão. E também o São Paulo foi prejudicado, bem dizer, a gente pode considerar, pela parada para a Copa em 2010. O time fez 2 jogos espetaculares contra o Cruzeiro nas quartas de final e se classificou para a semifinal. Só que aí não teve parada no meio da fase. Os 2 jogos da semifinal foram depois da Copa. E aí o São Paulo não estava mais naquele momento espetacular que estava antes da Copa. Se tivesse sido direto, talvez o São Paulo tivesse ganho aquela Libertadores. Mas pós-Copa, o São Paulo pegou o Internacional e acabou sendo eliminado. Talvez se não tivesse parado para a Copa, o momento do São Paulo bom teria continuado. O São Paulo teria, talvez, chegado à decisão da Libertadores e conquistado aí o título que o Inter conquistou. Mas a gente não pode ter certeza, não é? Bom, então é isso aí. Brasileirão voltando agora. Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Vamos ver aí quais vão ser as reviravoltas aí desse ano de 2018. Então você comente aqui embaixo quem que você acha que vai despencar posições no Brasileirão, quem você acha que vai alavancar posições no Brasileirão, quem você acha que ganha Libertadores, quem você acha que ganha Copa do Brasil. Não deixa de curtir o meu vídeo sobre o mata-mata mais forte da história da Libertadores, o card está aqui em cima para você clicar. Confira também outros vídeos aí do canal, tem as playlists. Se inscreva, clique no sininho, curta, comente, compartilhe. Até semana que vem, no próximo Rolando a História. Aquele abraço e fui!